No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje você vai ver. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa que está no mercado há mais de 50 anos, produzindo máquinas para indústrias do ramo alimentício. Atualmente, muitos funcionários ficam em casa aguardando serem chamados a qualquer momento para trabalhar. É o conhecido sobreaviso. Saiba mais sobre esse assunto com o Dr. Piraci de Oliveira. E ainda, confira uma entrevista com o Dr. Guilherme Adolfo Mendes, da Escola de Direito da Universidade de São Paulo. Olá! No programa de hoje falaremos sobre o sobreaviso, a sobrejornada e suas consequências jurídico-trabalhistas, especialmente quanto à recente nova posição do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem, sobreaviso. Sobreaviso é entendido como o período em que o empregado permanece à disposição de seu empregador fora da jornada contratual de trabalho. É o chamado período de prontidão, aquele tempo em que o empregado, fora de sua jornada contratual, está à disposição do empregado para uma convocação, para uma chamada. Acabando a jornada de trabalho diária do empregado, ele vai para sua casa, vai para o descanso e para aquelas situações em que ele esteja à disposição de uma convocação é que se aplicam as regras do sobreaviso. Muito bem, na legislação brasileira encontramos apenas um dispositivo acerca da matéria, que é o artigo 244, parágrafo 2º da CLT. Esse artigo foi criado na década de 50 e depois alterado na década de 60 e destinado aos ferroviários, uma atividade então emergente no Brasil daquele momento, em que as pessoas, depois do seu trabalho, estavam à disposição de manutenção da rede ferroviária ou até mesmo de substituição na atividade exercida nos vagões. Por entendimento jurisprudencial e doutrinário, esse artigo, essa compreensão legislativa foi estendida às demais categorias profissionais. Então, hoje em dia, mesmo aquele que não é ferroviário, mas está numa situação jurídica análoga, tem a seu favor a aplicação do artigo 244, parágrafo 2º. O texto da lei estabelece que a jornada de sobreaviso deve ser remunerada com 1/3 da hora efetiva e depois de sua convocação com a hora extra. Então a previsão, como dito antes, é de que no período à disposição, no período de prontidão, este empregado que está em sua casa e que não pode se locomover de maneira livre, deve ser remunerado ao valor de 1/3 da hora normal. Na medida em que ele é convocado para trabalhar, é convocado para se deslocar do seu local de descanso para o emprego, ele passa então a receber a hora extra. Então 1/3 pelo período à disposição e a hora extra com o adicional dela quando começa então a se movimentar. Muito bem. Nos dias atuais, especialmente de uns anos para cá, de 5 anos para cá, com a inovação dos smartphones, dos tablets e da internet de maneira generalizada, passou-se a ter uma grande convivência com situações em que o empregador procura o empregado a qualquer momento do dia. Não é incomum o empregador ligar para o seu funcionário meia-noite, 22 horas, no sábado ou no domingo. E aí então surgiu uma grande discussão. Essa chamada, essa convocação via digital, por telefone ou por internet, estaria dentro daquilo que estabelece o artigo 244 da CLT? Havia uma dúvida nesse sentido e uma súmula, que foi a súmula 428 do Tribunal Superior do Trabalho, estabeleceu uma regra para essas situações. A regra basicamente era a seguinte: se o empregado tivesse condição de se locomover livremente na sua residência, no seu descanso, pudesse eventualmente viajar, pudesse ir a um evento social qualquer, ainda que estivesse com o celular ou com a internet disponível, não haveria a caracterização do tempo de prontidão. A prontidão seria aquela em que ele deve aguardar na sua casa por um iminente chamado, por uma iminente convocação. Então, as situações de convocação ou de uma ligação por telefone ou um chamado virtual não caracterizariam o sobreaviso
com o pagamento de 1/3 da hora normal. Esse era o entendimento vigente até poucos dias. Muito bem, em recente decisão, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho flexibilizou esse entendimento, pela chamada aplicação da razoabilidade. Para um caso específico, entendeu o Tribunal Superior do Trabalho que mesmo a convocação pelo celular ou a convocação digital de trabalho no final de semana, ainda que em tese esse empregado pudesse se locomover, sujeitaria o pagamento do sobreaviso com 1/3 e na convocação com a hora extra. Então, de maneira resumida, nós temos uma regra que é pertinente aos ferroviários. Ela foi estendida por uma questão jurisprudencial para todas as categorias. O próprio Tribunal Superior do Trabalho havia estabelecido a não aplicação se houvesse possibilidade de locomoção do empregado. Recente decisão já torna isso um pouco mais difícil. Se houver a convocação, se houver o chamamento usual, o chamamento costumeiro, estará sujeito ao pagamento do sobreaviso, 1/3 da remuneração, e se houver necessidade de chamamento ao trabalho, da hora extra. Essas eram as principais dúvidas dessa matéria. Até o próximo programa. Até logo. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. Há mais de 50 anos no mercado, esta pequena empresa é uma das pioneiras no Brasil a produzir máquinas para fábricas no setor alimentício. Um dos primeiros projetos da empresa foi o desenvolvimento da máquina dosadora para a produção de Maria Mole, bala de goma e suspiro. O maior tipo de produto que há procura atualmente, aliás, de alguns anos para cá, são máquinas dosadoras para a fabricação de bolos, assim como suspiro também. Olha, eu acho que o grande diferencial nosso primeiramente, é a nossa qualidade do equipamento, né? A nossa assistência técnica junto ao cliente. A gente procura não deixar o cliente com o equipamento parado, quando ele necessita de um socorro, um atendimento rápido, a gente procura fazer. Com o passar do tempo, houve a necessidade de trazer mais tecnologia para a fabricação das máquinas e investimento em mão de obra qualificada. Hoje o negócio possui uma extensa cartela de clientes, não só de indústrias alimentícias, mas de empresas do ramo farmacêutico, químico e cosmético. Olha, nós temos vários clientes. Uma empresa que está tanto tempo no mercado, lógico, tem que ter uma boa escala de clientes. Um exemplo, nós temos a Cacau Show, né? A Nestlé, a Kraft Foods, que é a Lacta, né? Cepam Village, e uma infinidade de fábricas. Você acaba de conhecer uma pequena empresa brasileira que, através de sua dedicação e investimento em tecnologia, vem ganhando espaço nesse mercado concorrido e traz oportunidades para outras indústrias. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que é mestre, que é professor, que é doutor em direito tributário. Mas mais do que isso, foi um julgador, foi membro do CARF, da Receita Federal. E é professor, e se orgulha muito disso na qualidade de professor, na qualidade de pesquisador. É também um representante
da Receita Federal, trabalha para a Receita Federal, mas que hoje nos honra participando do nosso programa na qualidade de pesquisador, professor, doutor e mestre pela USP em Direito Tributário. O nosso convidado é o Dr. Guilherme Adolfo Mendes. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo nosso. Professor, o senhor estava falando das incongruências ou das divergências existentes na legislação, que ao invés de cumprir o preceito constitucional do tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, é exatamente o contrário na área tributária há poucos minutos atrás. Não podemos repetir um pouquinho dessa história aqui? Sem dúvida. Eu fiquei muito interessado no tema da tributação das pequenas empresas, uma vez que a abordagem desse tema é quase inexistente no nosso país, a despeito de ter um comando, né, a previsão constitucional. Diz passagem, não é nem uma única, eu encontrei na Constituição 5 previsões de um tratamento favorecido para as pequenas. No mundo inteiro, só 3 países têm previsão constitucional e o Brasil é aquele que tem mais dispositivo nesse sentido, apesar da nossa legislação, da interpretação da nossa legislação, da própria ação dos poderes públicos serem, na maioria das vezes, no sentido oposto. É absolutamente verdadeiro. No dia a dia é isso que nós encontramos. Mas a gente poderia dar alguns exemplos para que todos possam entender esta sutileza e a complexidade dessa sutileza? Basicamente, eu encontrei 2 tipos de normas. Um tipo que nós chamamos que ela é formalmente isonômica, ela tem a aparência de tratar todos igualmente, mas na verdade ela é uma norma que faz com que os pequenos sofram mais, né, ou tenham mais ônus, ou tenham mais obrigações do que os grandes, e aquelas que são são expressamente discriminatórias. Prestigia ou favorece ou cria algum tipo de benefício para grandes empresas em detrimento das pequenas. Então, por exemplo, para a gente especificar, para que as pessoas possam entender o detalhamento disso. Do primeiro tipo, ou seja, que aparentemente são iguais. Um exemplo típico são multas quando tem um valor fixo, ou multas quando tem um mínimo fixo estipulado. Outrora, né, no passado, havia multas de R$5.000 para não entrega de declarações. Agora isso melhorou um pouco, podemos dizer assim, né? Porque para as pequenas é só, entre aspas, R$2.500, como se isso resolvesse alguma coisa. Mas vamos considerar o primeiro exemplo, que ele fica bem claro. Uma grande empresa é multada em R$5.000. Uma pequenininha em R$5.000. Para essa grande empresa, esse dinheiro praticamente não interfere em nada no seu resultado. Para uma microempresa, pode representar simplesmente a insolvência. É verdade, é verdade. Ou seja, então, toda vez que existe uma multa fixa, isto prejudica a micro e pequena empresa, isso favorece os grandes, os grandes movimentos econômicos, financeiros, Sem etc. dúvida. Isto, o que aparentemente é igual para todos. Aparentemente igual para todos. Aparentemente igual. Mas aí o senhor falava de um outro tipo de discriminação. Sim. Existem aquelas que expressamente afastam as pequenas dos benefícios. Em geral, essas leis afastam os optantes do Simples Nacional. Então, são criados benefícios ou institutos mais favoráveis para as empresas em geral, mas afastam os pequenos. Por exemplo, tem um projeto de lei de transação tributária, que é uma forma, a princípio, que os contribuintes, as empresas, elas teriam benefícios. E no último dispositivo do projeto de lei está lá, menos para os optantes do Simples. A justificativa em geral que se diz é que não, mas essas empresas já têm um sistema favorecido. Então aqui vamos pensar nas demais, o que é, para mim, no meu ponto de vista, uma enorme falácia. Por que é uma enorme falácia? Pelo seguinte, porque o sistema, esse favorecimento, ele não é um privilégio. Quando a Constituição diz que as pequenas empresas devem ser favorecidas, ela não está dizendo que as pequenas empresas devem ser privilegiadas. Isso não é privilégio. É porque, naturalmente, as desvantagens naturais das pequenas empresas são
muito maiores do que eventuais vantagens. Então, no conjunto da obra, as pequenas naturalmente são desfavorecidas. São desfavorecidas em relação às grandes. Então, o direito tem que equalizar. Isto. Na medida em que, em tese, foi equalizado, porque muitas vezes nem sequer o sistema favorecido chega a equalizar, qualquer benefício para todas as demais, menos para as pequenas, o que faz? Desequilibra novamente. Para pior para as pequenas. Pior para as pequenas. Ou seja, nós temos discursos e sutilezas que só os especialistas conseguem entender e conseguem pegar na legislação e que acabam prejudicando a vida e o dia a dia na micro e pequena empresa. Na verdade, não são só os especialistas, são só os especialistas sensíveis ao tema. Porque é um tema que poucos se dedicam a eles. Muito poucos especialistas em direito tributário existem voltados para a micro e pequena empresa. E o motivo, inclusive, da nossa entrevista é que o senhor vem se dedicando como pesquisador, como professor, como mestre, como doutor, que é em direito tributário focado e voltado para a micro e pequena empresa. Aliás, é meu projeto de pesquisa na USP. Lá formalmente, meu projeto de pesquisa é o estudo da tributação nas pequenas. Bem, o senhor estava dizendo que o senhor gostaria que as micro e pequenas empresas que têm um problema tributário enviasse para o senhor, porque o senhor gostaria de tomar conhecimento mais de perto para a sua pesquisa. É o que a gente chama de contato com o mundo real, né? É o contato empírico, porque a pesquisa que eu faço é uma pesquisa investigando os documentos, revistas, jornais, mas evidentemente que a vivência do dia a dia ela é fundamental para contribuir com essa pesquisa. Então, qualquer pessoa que tenha um problema tributário, que queira ouvir a sua opinião, ter contato, etc., pode passar um e-mail, o senhor irá responder sem ônus e fará parte da sua pesquisa, um trabalho como pesquisador na USP em especialização. Aliás, foi com esses contatos que eu descobri muitos problemas. Um deles, da contribuição previdenciária da agroindústria, que é sobre faturamento, e o entendimento do judiciário, do próprio judiciário, é que só no caso de exportação direta que essa contribuição é afastada, que nós chamamos de imunidade. E as pequenas não têm como exportar diretamente, ou seja, é uma imunidade que só beneficia as grandes. Essa interpretação, portanto, ela não pode estar correta. Mas eu só descobri esse caso justamente por comentar com algumas pessoas e uma delas era uma advogada e me passou essa questão. Por estar fazendo a pesquisa, estudando o assunto e assim por diante. Exatamente. Que bom que isso esteja ocorrendo. Precisamos mais pessoas seguindo o seu exemplo, professor. Que o senhor seja um elo indutor de muitos outros futuros colegas que possam um dia ser bacharel, mestre e doutor e pesquisador no tema tributário micro e pequena empresa. Mas nós estamos falando da complexidade do aspecto tributário e que nessa complexidade é onde mora a dificuldade, a burocracia e atrás disto o privilégio ou a punição à pequena empresa. É isso mesmo? Eu entendo que em algumas leis, o que nós encontramos ali, muito provavelmente, são fruto de lobbies de grandes empresas, que afastam pela lei, de forma oculta, deliberadamente o micro, o pequeno e até o médio. Um exemplo é a recente lei de 2012, que criou um regime para a indústria de defesa e afasta expressamente os optantes pelo Simples Nacional, mas também as empresas previstas em duas leis, em dispositivo de duas leis. E eu olhei, um leigo lendo aquela lei não consegue entender o que está ali escrito. E precisa de um especialista. Eu olhei as duas leis e falei, são leis que tratam de 2 tributos. Por que 2 tributos? Aí fui investigar. Esses 2 tributos mudam uma certa sistemática e aí faz referência aos optantes pelo lucro presumido. O que é optante pelo lucro presumido? Eu tinha que ir numa outra lei. Na verdade, é uma lei que trata de imposto de renda. Aí se descobre que basicamente são as médias empresas, são aquelas que têm um faturamento até 48 milhões de reais. Ou seja, a lei que criou um sistema com benefícios fiscais para a indústria de defesa afastou micro, pequena e média empresa. Só ficaram as grandes. Ou seja, esta é a importância de existir
órgãos, instituições de defesa, exatamente para combater, coibir isso e para que a micro e pequena tenha a chance de sobreviver. Tem as Essa é a suas importância oportunidades. do seu estudo, da sua pesquisa na arena tributária. Mas, professor, o senhor estava nos dizendo também, lá no CARF, quando o senhor fazia parte, aí não tem nenhum segredo aqui, nenhum sigilo, não viola nenhuma empresa, Claro. que As sessões são públicas, inclusive, no CARF. Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que Sem dúvida. estamos comentando. Né? Quando o senhor era julgador, quando era um caso de pequenas empresas, ou microempresas, elas nem conseguiam apresentar a sua defesa, em vários casos, por questão econômica. Sim. E quando eram grandes empresas, iam 10 advogados defender a causa. Isso é real? Isso é verdadeiro? Conta um pouquinho a respeito, sem nomes, claro. Não, mas isso é algo fácil de ser dito, isso de fácil conhecimento, né? É pena que, infelizmente, não tenha sido tratado da forma correta. Mas são tantas desvantagens das pequenas empresas, e como todos os entes públicos, e aqui não é esse ou aquele ente, são todos. Não tem a sensibilidade, essa questão da pequena empresa não permeia, digamos assim, o espírito dos funcionários públicos. Isso é um fato. E não é porque os funcionários públicos são ruins, nada disso. Eu sou funcionário público. É simplesmente que é uma questão que não é vista. Ela precisa ser vista, ela precisa ser divulgada. Então, uma das questões que eu via é que a última instância de julgamento administrativo foi centralizada em Brasília. Evidentemente, uma grande empresa ela tem condição econômica de não mandar mandava 10 advogados. Evidentemente, a defesa dela era feita da melhor forma possível, ao passo que uma empresa pequenininha não tem condição de mandar nenhum advogado. Então, como deveria se estruturar a administração pública? De forma descentralizada territorialmente. Como tem previsão na Constituição Estadual do Pará, por exemplo. E mais do que isso, hoje como nós temos recursos tecnológicos para tal, deveria ser não só descentralizada territorialmente, deveria ser pulverizada via recursos de informática, via recursos da internet. O julgamento, que lá é feito presencial, centralizado em Brasília, não só deveria ser descentralizado para os estados, deveria ser pulverizado via internet, deveria ser possível fazer o julgamento da sua própria casa, participar do julgamento, se defender num órgão público da sua própria casa, no caso da sua própria empresa. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. As minhas considerações finais é que o preceito, a necessidade de se defender as pequenas empresas, isso precisa ser divulgado. E a divulgação, ela só se dá via mobilização. Ou seja, os interessados, os empresários, os micros, pequenos empresários, efetivamente eles têm que se unir e buscar os canais de comunicação para ter sua voz efetivamente ouvida. Porque só quando nós somos ouvidos é que nós conseguimos influenciar. Se nós não formos ouvidos, não conseguimos nada. Professor Dr. Guilherme Adolfo Mendes, queremos agradecer muito a sua participação, queremos parabenizá-lo e agradecer e pedir que o senhor continue nessa caminhada, nessa peregrinação, se especializando, se aprofundando cada vez mais, tema tributário, micro e pequena empresa, porque o Brasil precisa muito de homens estudiosos como o senhor. E a você, que tem um problema tributário, mande a sua pesquisa para o Dr. Guilherme Adolfo Mendes. Ele vai responder o seu problema a custo zero. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!